O que significa ter a mente de Cristo? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, fala assim: porém nós temos a mente de Cristo. Mas o que será que significa isso? Será que nós temos a inteligência de Cristo? Será que nós temos os pensamentos de Cristo? Será que, poxa, se eu tenho a mente de Cristo, ou seja, eu sou esquecido, eu sou desatento, será que Jesus Cristo tinha TDAH? Será que ele guardava o jumentinho no canto e esquecia onde que ele tinha colocado o jumento? Seja bem-vindo ao canal 3D, esse aqui é o quadro Contexto. Nesse quadro a gente pega alguns versículos da Bíblia que geralmente nós conhecemos, ouvimos em algum momento, e nós tentamos entender esses versículos à luz do seu contexto. E quando a gente vai para 1 Coríntios, no capítulo 2, nós percebemos aqui no versículo 16 que o apóstolo Paulo diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que será que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele diz que eu tenho a mente de Cristo? Cara, será que eu tenho a inteligência de Cristo? Nossa, eu vou começar a estudar para concurso, estudar para prova, poxa, eu já reprovei na escola, como é que faz? Então, desde já eu quero falar que não tem nada a ver com inteligência. Embora na palavra de Deus fala em Daniel, que Deus deu inteligência, sabedoria àqueles jovens que foram presos na Babilônia, incluindo Daniel e aqueles 3 jovens lá, aqui é outro contexto, é outra história. Quando a gente vai analisar o contexto, a gente volta um pouquinho no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar de alguns problemas da igreja ali, né? E ele começa a falar a respeito da divisão, né? A partir do versículo 10, e depois, a partir do versículo 18, ele começa a falar sobre a mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? Ele diz aqui, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então ele começa a falar sobre a mensagem da cruz. Depois ele vai chamar essa mensagem da cruz de a sabedoria de Deus. E ele vai fazer um contraste entre a sabedoria do mundo e a palavra do Evangelho, a mensagem da cruz, que é o poder de Deus. E como pano de fundo aqui, como Paulo ele usa essa sabedoria do mundo, ele provavelmente está pensando naqueles sofistas. Aqui em Corinto tinha muito, principalmente nessa época em que foi escrita essa carta, tinha muitos filósofos e muitos sofistas, oradores, pessoas que eram mestres da retórica. Elas, pela sua habilidade no falar, na sua oratória, na sua retórica, elas poderiam induzir as pessoas ou manipular as emoções daqueles ouvintes, de modo que, ao ouvir aquele discurso, os ouvintes ali eles tinham vários tipos de emoções, a depender da vontade daquele orador, daquele sofista. E aí Paulo começa a falar que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ela não pode ser entendida racionalmente. Pelo contrário, aqui no versículo 18, ele fala assim que é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas ele diz, para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. E aí então ele diz, eu pego o texto de Isaías 29:14, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Por quê? Deus quis trazer redenção para o mundo, não por meio da racionalidade ou da inteligência, do intelecto, mas a mensagem e o meio pelo qual Deus salvou toda a humanidade é loucura para todos esses. Esses que estão fazendo esses discursos bem elaborados, robustos, eles não conseguem compreender a loucura da pregação. Não a loucura de pregar, mas a loucura da mensagem que é pregada. E aí Paulo começa a falar, no versículo 20, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E aí Paulo começa a fazer esse contraste entre essa sabedoria humana e a sabedoria de Deus, que é a pregação do Evangelho. Não o ato de pregar, mas o conteúdo dessa pregação. E ele diz aqui, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, por meio de todo esse contexto que eu falei, dos filósofos, dos sofistas e tudo mais. E ele diz, nós pregamos o Cristo crucificado. Então você percebe que ele está fazendo essa distinção entre a mensagem da cruz e a mensagem do mundo, e onde ele vai chamar a sabedoria de Deus, o meio pelo qual Deus quis trazer a redenção para o mundo, e a sabedoria humana. Vamos lá. Então, aí no versículo 6, ele diz, entretanto, 1 Coríntios 2:6, nós falamos de sabedoria
Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. Então Paulo está de novo contrastando aqui a sabedoria e a sabedoria desta era. A sabedoria desta era demonstrado pelos filósofos, sofistas e todos aqueles, o modo de pensar daquelas pessoas. E Paulo não está falando disso. Ele diz por quê? Porque os poderosos, ou dos poderosos dessa era, né, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, aí ele contrasta. Nós falamos da sabedoria de Deus. O mistério que estava oculto, ou o testemunho, né, que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Versículo 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Ou seja, a sabedoria de Deus, a mensagem... Aqui, gente, a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Paulo não mudou de assunto. É o mesmo assunto. A sabedoria de Deus é a mensagem da cruz. É a palavra do Cristo crucificado. Essa é a loucura da pregação. Então, Paulo está falando, essa é a sabedoria de Deus, que tornou louco a sabedoria deste mundo. E aí Paulo fala aqui, nenhum dos poderosos dessa era entendeu a sabedoria de Deus, entendeu a mensagem da cruz. Por que ele fala isso? Ele diz, o motivo que eu sei que eles não entenderam é que se eles tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles tivessem entendido a pregação do Evangelho, eles não teriam crucificado Jesus, teriam aceitado ou teriam crido em Cristo, não crucificado. Se eles tivessem entendido, não teriam crucificado, teriam crido. E ele diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, tal. Versículo 9, né? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. E aí ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, ninguém entendeu, ninguém compreendeu, mas quem revela essas coisas para nós, quem que é? É o Espírito Santo. E é isso que Jesus fala aos discípulos, que o Espírito os guiaria a toda a verdade, é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então tudo isso nós conhecemos, né? É o Espírito Santo quem revela os mistérios de Deus para nós. O próprio Jesus diz que ele enviaria o Consolador e ele os guiaria a toda a verdade e tal. E Jesus diz, ele não falará por si mesmo, mas falará tudo que eu lhe ordenar. Então é o Espírito Santo quem revela os mistérios de Deus ao homem. E aí, se baseando nisso, né, que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, no versículo 11, olha o que Paulo fala. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? E aí Paulo está explicando a afirmação dele de cima, que o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. E ele diz, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então aí ele traz pensamentos, né? Alguns vídeos vai trazer as coisas, mas o que Paulo está falando é que o Espírito de Deus conhece as profundezas e os pensamentos de Deus. O espírito do homem, ele diz que do homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Por quê? Por causa da condição do homem. O homem está morto nos seus delitos e pecados e ele não consegue se aproximar de Deus, ele não consegue cumprir a vontade de Deus. Na sua mente, ele não tem capacidade para compreender as coisas de Deus porque ele está afastado de Deus. E aí Paulo diz, é o Espírito que conhece, é o Espírito que sabe todas essas coisas. E aí Paulo diz no versículo 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. E aí ele diz, para que nós recebemos o Espírito procedente de Deus? Para que entendamos todas as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. No versículo anterior, Paulo ele diz, é o Espírito que conhece as coisas de Deus, as coisas pertinentes a Deus. E aí Paulo fala agora, nós temos esse Espírito. Por quê? E aí o Espírito agora ele se revela a nós, porque ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E no versículo 10, é como se ele estivesse explicando o versículo 10 aqui, que Deus revelou a nós os mistérios por meio do seu Espírito. Como? Né? Colocando o Espírito dele em nós. E o Espírito agora revela todas essas coisas. No versículo 13, delas também falamos. Delas o quê? Das coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então Paulo não utiliza essas palavras ensinadas com sabedoria humana justamente porque no versículo 6, Paulo fala, a sabedoria humana estão sendo reduzidos a nada. Os poderosos dessa era estão sendo reduzidos a nada. E a sabedoria dessa era também. Então Paulo não usa essa ferramenta, ele não usa esse artifício. E aí ele diz, mas com palavras ensinadas pelo Espírito.
ele está fazendo esse contraste de novo. Sabedoria humana, sabedoria ensinada pelo Espírito, o homem natural, o homem espiritual, já que ele vai entrar nisso. E aí ele diz, né, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, e aqui algumas traduções vão falar diferente. Até a NVI ela traz aqui, né, na notinha de rodapé dela, ela traz aqui, ou comparando realidades espirituais com realidades espirituais, né? Mais importante a gente entender o que Paulo quis dizer com isso. E a NVI ela já traz essa possibilidade de significado aqui. E já vi alguns teólogos falando que provavelmente essa é uma boa interpretação, né, dentre as propostas. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Paulo, quem são os espirituais aqui? Todo aquele que tem o Espírito de Cristo. Provavelmente Paulo está falando das verdades espirituais para aqueles que são espirituais, para aqueles que têm o Espírito de Deus. Então, provavelmente é essa a intenção de Paulo aqui. E por que os que são espirituais são aqueles que têm o Espírito Santo, que é o cristão comum, todo crente? Porque no versículo 14, Paulo começa o versículo falando, quem não tem o Espírito, ele destaca outro grupo. Então agora Paulo está falando daqueles que são espirituais, que têm o Espírito, daqueles que não têm o Espírito, que não são espirituais. E ele diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E quem que é esse grupo? Quem o Espírito Santo não tocou, não convenceu, quem não tem o Espírito Santo, as coisas e os mistérios de Deus são loucura para ele. Ele pode talvez até entender intelectualmente, tá? Jesus morreu na cruz 2000 anos, mas a cabeça dele não entra, cara, mas como que eu sou perdoado por um homem judeu que morreu há 2000 anos atrás? Mas eu nem sou tão ruim assim. Eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu dou dinheiro para os pobres, eu não xingo minha mãe, não bato minha esposa, não mato ninguém, não roubo ninguém. Como assim? Você entendeu? A mente daqueles que não têm o Espírito de Deus não conseguem compreender isso. E não somente não conseguem compreender, como eles vão considerar loucura. Não faz sentido, cara. Não faz sentido isso. Cristo ter pagado pelos meus pecados, um sangue que purifica meus pecados. É loucura. É loucura. Por quê? E aí Paulo diz, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo, quem o Espírito Santo não convence, essas pessoas não conseguem discernir a mensagem. Elas não conseguem, porque essa mensagem só pode ser discernida por meio do Espírito. Aqui que nós falamos, né? Provavelmente você já deve ter falado isso várias vezes, né? Em evangelismo, alguma coisa assim, em aconselhamento. Eu falei, mas quem convence é o Espírito Santo. Eu faço a minha parte, mas quem convence é o Espírito. Então provavelmente é isso que Paulo está falando aqui. Que aqueles que não têm o Espírito Santo, eles vão encarar como loucura a mensagem da pregação. Eles vão encarar como loucura as coisas do Espírito, as coisas que vêm do Espírito de Deus, que o Espírito está sondando as coisas de Deus aqui no versículo 10, certo? Mas para eles vão ser loucura. Por quê? Essas coisas se discernem espiritualmente. E aí no versículo 15 Paulo diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Gente, aqui tem um grande erro que as pessoas cometem. Que eles falam assim, tá vendo? As pessoas não entendem o que eu falo, porque eu sou espiritual. Paulo não está classificando o crente Master Plus, apóstolo, semideus, pai apóstolo, sabe? Ele não está categorizando níveis de cristãos, de espiritualidade. Ele é espiritual. Né? Sabe aquela liderança que viaja na maionese? Muitas vezes fala assim, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma estratégia, Deus me deu não sei o que. Um negócio totalmente louco, doido, sem pé nem cabeça. Não, vocês não entenderam porque vocês não são espirituais. É só quem é espiritual que entende isso aqui. Gente, não é isso que Paulo está falando aqui. Aqui no contexto, é nítido que os espirituais são todo e qualquer cristão que tem o Espírito de Deus. E aquele que não tem o Espírito não é espiritual. É essa a ideia aqui de Paulo. E ele no versículo 15 ele diz, quem é espiritual, né, quem tem o Espírito de Deus, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém é discernido. O que Paulo está querendo dizer com isso, né, cara? O que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. Vou mudar o nome do quadro, não vai ser mais contexto não, vai ser Café com Deus, Café com Contexto. Então, o que Paulo está falando aqui?
no versículo 15, né? Quem é espiritual discerne todas essas coisas. Por quê? O Espírito Santo, quem é espiritual? Aquele que tem o Espírito Santo. O crente comum, ele discerne porque o Espírito vai revelando para ele. O Espírito ensina ele. E ele mesmo não é discernido por ninguém. Gente, ninguém aqui não é pessoa alguma. O ninguém aqui não é pessoa alguma. Lembra da distinção que Paulo está falando e a gente precisa entender esse contexto. O apóstolo Paulo ele diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Sabe essas coisas que é loucura para quem não tem o Espírito? Quem tem o Espírito, ele consegue discernir todas as coisas. E aí ele diz, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é capaz de discernir todas as coisas, tanto as coisas espirituais quanto as coisas naturais. Porque ele tem o Espírito de Deus habitando nele. Então ele é capaz de discernir essas coisas. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue discernir. Ele não consegue compreender. E é por isso que Paulo fala, ele mesmo não é discernido por ninguém. Ou por ninguém é discernido. Quem são esses ninguéms aqui? Aqueles que não têm o Espírito de Deus. E aí ele diz, né? Traz o versículo de Isaías 40. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, o cristão ele consegue compreender as coisas do Espírito e aquilo que não é do Espírito. Justamente porque ele tem no Espírito, naturalmente o homem, ele só compreende coisas carnais. Ele só compreende as coisas humanas. Naturalmente é isso. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, nasceu de novo, ele compreende as coisas humanas, compreende as coisas carnais, mas ele também compreende agora as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus habita nele. Entretanto, aquele que não tem o Espírito de Deus não consegue compreender essas coisas. Parece que Paulo está repetindo o que ele disse no versículo 14. Porque ele não tem o conhecimento de Deus. Ele não tem o Espírito de Deus que revela as coisas de Deus para ele. E aí Paulo chama aquele versículo de Isaías e diz, quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. E ele diz aqui, né, a famosa frase, nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, Paulo não está inventando uma coisa nova aqui. Paulo não está falando sobre conhecer as coisas de Deus, não conhecer as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo. Quem consegue compreender as coisas de Deus? Aqueles que têm o Espírito de Deus. Quem não consegue compreender as coisas de Deus? Aqueles que não têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é o quê? É espiritual. E quem não tem o Espírito de Deus é o quê? É carnal, é humano. Quando Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo, é uma outra maneira de dizer que nós temos o Espírito de Cristo. É uma outra maneira de Paulo dizer aquilo que ele já está dizendo em todo esse contexto. Que nós temos o Espírito de Deus, é por isso que nós podemos discernir a mente do Senhor, as coisas de Deus, porque no versículo 10, o que ele fala? Que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E ele diz que Deus revelou a nós por meio do Espírito, né? Inverti a ordem do versículo ali. Então quando Paulo fala, nós, quem conheceu a mente de Deus? Quem conheceu os mistérios de Deus? Quem conhece? O Espírito Santo, porque ele sonda todas as coisas. E ele sonda até as coisas mais profundas de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? O Espírito do Senhor. E ele diz, nós, porém, temos o Espírito de Deus. É por isso que nós conhecemos o mistério do Senhor. Nós temos o Espírito de Deus. Gente, não tem segredo. O contexto, ele dá o significado, é que às vezes a gente quer achar umas coisas absurdas que não faz sentido diante da possível proposta do autor. Tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, tá ao contrário aqui, mas eu vou deixar para vocês aí na edição, chama A Cruz de Cristo e o Ministério Cristão, do J. Carson. E ele faz um comentário de 1 Coríntios, bem legal, e ele diz aqui, né, nessa parte do versículo 16. Mas por outro lado, Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é outra maneira de dizer que recebemos o Espírito de Deus. E por isso, entendemos um pouco da sabedoria de Deus, a sabedoria da cruz. Antes, Paulo queria dizer que a mente de Cristo é estranha para os incrédulos. E, visto que temos a mente de Cristo, também seremos estranhos para os incrédulos. Então, não tem segredo. Olha o que N.T. Wright ele vai falar nessa coleção aqui da Thomas Nelson, né, sobre o comentário de Paulo, bem gostoso também de ler, quem quiser fazer devocional, isso aqui é uma boa. Eu vou indicar melhorzinho, fazer uma indicação desse devocional lá.
Mas olha o que N.T. Wright fala aqui, ó, na página 45. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. A evidência que ele apresenta é a citação de Isaías 40:13. Passagem em que o profeta olha para o mundo todo e pergunta: quem conheceu a mente do Senhor, né? O tetragrama aqui. Esperando a resposta, ninguém. Né? Essa seria uma pergunta retórica. Né? Mas, se o Messias já se tornou por nós sabedoria, justiça, santificação, redenção, capítulo 1, versículo 30, então não é um salto muito grande dizer que nós, aqueles que têm o Espírito, temos a mente do Messias. Se isso for verdade, não há sabedoria que seja tão profunda, nem a altura que seja tão elevada, que não possamos explorar. Então, resumindo, ter a mente de Cristo significa ter o Espírito de Deus, o Espírito que habitou também em Cristo. É ser capaz de discernir as coisas espirituais. Amém? Espero que esse vídeo possa ter te edificado, não apenas chegar ao resultado, né, o que significa, mas todo o processo para a gente entender tudo isso também é importante. Não deixe de seguir, não deixe de compartilhar. Cara, comenta aí o que você achou. Se você tem alguma dúvida de algum versículo, comenta aqui, coloca nos comentários aqui, ou manda pra gente lá no Instagram do 3D, que a gente pode fazer um vídeo explicando algum texto que você tem dúvida aí. Mas não esquece de curtir, não esquece de comentar e compartilhar. Compartilha nos grupos aí dessa igreja, veja o que o pessoal acha aí, beleza? Deus abençoe, graças e paz a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!